Fala, amantes das lutas! Hoje eu vou falar sobre um dos golpes mais cobiçados pelos praticantes de luta, que é o Brazilian Kick. Mas antes de começar o passo a passo desse golpe, eu vou falar um pouco da história dele. Esse golpe, conhecido como Brazilian Kick, ele vem do Karatê. E ele tem um nome original como Mawashi Kubigeri. Kubi quer dizer pescoço. Então, basicamente, a tradução desse golpe é um chute aplicado no pescoço. E o nome Brazilian Kick veio por causa dos brasileiros que faziam esse chute no K1. Um dos grandes exemplos é o Glauber Feitosa, que fazia com perfeição. E dentro do Karate Kyokushin, vários outros atletas faziam também. Originalmente, o Brazilian Kick ele tinha uma expressividade de finta muito menor, era um movimento muito mais tímido, e depois começou a fazer um movimento muito mais comprido. Porque a finta original era só uma finta para fazer o adversário acreditar que o golpe ia para um lado e depois finalizava no outro. Então a finta era muito básica, era uma finta só de distração. E conforme o tempo foi passando, os atletas começaram a fazer uma finta mais expressiva e o golpe começou a mudar bastante, tanto que hoje muitos desses golpes acertam até na frente do rosto, porque a finta ficou mais expressiva e na verdade mudou bastante o golpe. O que antes era o kubi, que significa pescoço, hoje acaba acertando na frente do rosto. Mas adivinha uma coisa, a mesma pessoa que ensinou o Glauber Feitosa a fazer esse chute também me ensinou. E essa pessoa é ninguém mais, ninguém menos do que o meu pai. Isso mesmo, o Glauber Feitosa era aluno do meu pai e meu pai ensinou para ele e depois me ensinou. E agora é minha vez de ensinar vocês a fazerem esse chute. A gente vai fazer um trabalho passo a passo desse chute para vocês entenderem todos os movimentos. E a primeira coisa que vocês vão precisar fazer é na sua perna que vai ficar de apoio, no caso eu chuto com a esquerda, a perna que vai ficar de apoio, que é a direita, ela vai fazer um movimento com o calcanhar girando para frente e os dedos para fora. Esse movimento aqui, esse é o primeiro movimento do chute. Esse movimento nada mais é para você conseguir fazer o movimento depois do quadril. Se você não fizer o movimento do pé, o quadril depois não gira, porque a sua perna fica travada no chão. E o segundo movimento é o que a gente vai chamar de enganar o adversário, que é justamente o começo da finta, onde você joga a perna para um lado e depois faz o movimento dela para o outro lado. Tem atletas que fazem um movimento mais expressivo, tem atletas que fazem um movimento menos expressivo, mas o intuito aqui é só você conseguir distrair o adversário para uma coisa e depois fazer outra. Basicamente é chamar a atenção do seu adversário para um lado para bater do outro lado. O segundo movimento da finta é você mudar a direção do chute. Você chamou a atenção do seu adversário para cá, agora você vai colocar o chute no lugar certo. E nesse segundo movimento você vai fazer em conjunto a perna de apoio com a perna que vai fazer o chute. A perna de apoio, o calcanhar vai virar apontando para o adversário, enquanto essa perna aqui vai fazer um movimento de subida. E basicamente é isso daqui. Você vira completamente para fazer o chute. E uma outra coisa que vocês precisam entender é que o joelho manda no movimento do chute. Eu gosto de fazer o chute com o joelho apontado para baixo. Para quê? Para eu conseguir fazer um movimento bem expressivo da minha finta. Quanto mais vocês movimentarem o joelho apontando para baixo, mais você vai ter uma finta expressiva. E tem pessoas que têm esse movimento travado, acabam fazendo o chute muito travado porque não tem mobilidade. Vocês precisam treinar essa mobilidade aí de vocês. E basicamente é isso daqui. Você mudou a direção do chute. Você iniciou com a perna para cá e você vai mudar a direção do chute num movimento só. E aí finaliza o chute. Então você pode começar esse trabalho de forma educativa para você aprender ele. Não precisa começar já chutando alto. Então você faz o primeiro movimento da perna de apoio, fazendo o movimento para o quadril. O segundo movimento para a finta do seu chute. E no terceiro movimento, as duas pernas em conjunto fazendo esse movimento e finalizando o chute. Agora a gente vai aqui para o bob. Então a gente vai colocar esse chute em prática. A gente vai começar fazendo o giro da nossa perna de apoio para a gente ter movimento do nosso quadril, porque se a gente não movimenta essa perna de apoio, a gente fica com o quadril preso e a potência do chute está no quadril. Então a gente fez o movimento, joga a nossa perna para o lado contrário. Primeiro movimento da finta. O segundo movimento da finta, a gente vai apontar o nosso calcanhar para o nosso adversário em conjunto com o movimento da troca da finta. No segundo movimento da finta, que é subir. E aqui a gente apontou o calcanhar para o adversário enquanto a gente finaliza o nosso chute. Então deu para reparar? Você vai fazer esse movimento aqui, ó. Reparem bem, o movimento é esse daqui, ó. Tá vendo? No passo a passo é um movimento tranquilo, que vocês precisam primeiro fazer de forma devagar, para vocês aprenderem o movimento para depois colocar velocidade.
E esse chute no movimento só é basicamente isso daqui. Eu gosto de fazer esse movimento bem expressivo. O meu chute acaba vindo muito de cima para baixo. Mas quem não consegue fazer esse movimento tão expressivo, pode fazer ele mais tímido, jogando ele mais para lateral mesmo. O que define a eficiência do chute é a aplicação dele. Então, não importa se ele está sendo muito bonito ou não. Se você está fazendo uma finta muito expressiva ou não, o que vai importar é acertar ele. Então, se a sua finta é expressiva ou se a sua finta é mais tímida, mas o chute entra, é o que importa. E uma coisa que eu fiz muito, e também coloco os meus alunos para fazer quando eu estou dando treino, é treinar os movimentos na parede ou na barra. Meu pai me colocava numa barra para a gente treinar os movimentos passo a passo, e eu vou passar para vocês mais ou menos o que é para a gente fazer. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu tenho um apoio, e esse apoio vai servir para quê? Para eu não me preocupar com o meu equilíbrio, que é um grande problema na hora de fazer os movimentos dos chutes. E aí eu vou fazer o passo a passo do chute. Primeiro passo, movimento da perna de apoio. Fiz o primeiro passo, agora vou para o segundo. O primeiro movimento da finta. O terceiro passo, o conjunto das duas pernas movimentando enquanto eu faço a troca da finta. E aí eu estou segurando aqui, eu não preciso me preocupar em cair. Faço o terceiro movimento, o quarto movimento, o chute e volto para a minha posição inicial. E é importante vocês treinarem esse passo a passo para vocês criarem intimidade com os movimentos. Porque as pessoas acabam querendo fazer o chute de uma vez e acabam não pegando intimidade com todos os movimentos e acabam não conseguindo aplicar o chute da forma mais correta possível. Então se preocupem e se atentem aos detalhes. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de se inscrever aqui no canal, compartilhar para as pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo e comentem aí qual tipo de golpe ou técnica que vocês também querem aprender. E não esquece de deixar seu like. Obrigado e até a próxima.